Olá a todos, pessoal. Finalmente aqui está. Uma coisa mais detalhada sobre a CB500X que já tinham pedido. Vamos para a venda finalmente e pronto, vou-vos mostrar aqui como é que está a moto. E começando agora aqui pela frente, tem aqui uma série de modificações. Aqui deste lado, os espinhos aquecidos da Oxford, que são ok, por 50€ acho que não há muito melhor. As manetes da Rally Raid, que são muito boas, são mesmo muito boas, são, eu diria que inquebráveis. A Rally Raid deixou de as vender porque pelo que eu sei, o fornecedor não conseguiu arranjar mais, porque são fantásticas, é das melhores coisas que a moto tem. Estas manetes são mesmo muito resistentes. Esta aqui já levou uma boa porrada aqui de baixo e continua muito boa. Mas agora aqui à frente, o que é que temos? Temos os fantásticos protetores de mãos Polispor Touquet, amarelos, claro. Só por causa disso a moto já anda mais. São os Touquet, são muito bons. Tem aqui umas pequenas coisas, mas eles resistem bastante, são bastante fortes, são mais leves que os Barkbuster. Acho que os Barkbuster têm melhor proteção, são provavelmente melhores para motas mais pesadas. Os Touquet acho que para motas intermédias e aí à volta dos 200 kg acho que até resistem bastante bem. São muito mais baratos que os Barkbusters, claro. Os Barkbusters são mais caros, mas também pronto, têm mais proteção. Mas estes, acho que são espetaculares, resistem bem, as capas são baratas. 20, 25€ pode-se pôr as capas da cor que nós quisermos e novas, é fácil de encontrar. Depois agora aqui ainda à frente temos o billet da Rally Raid, que sobe aqui o guiador um bocado, é muito porreiro. Temos, dá logo aqui outra coisa. Eu sei que a Rally Raid usa salvo erro, RCI, o Rental RC609 High. Eu meti este, que é um guiador da Amazon, provavelmente chinês, mas que foi 30€, salvo erro. E é super resistente e é um bocadinho mais alto, é um guiador da ATV, mas dá um bocadinho mais de altura. Eu ando sempre de pé a filmar nos vídeos e por isso é um guiador que dá ali alguma... dá algum jeito para andar de pé, porque se tem mesmo uma posição muito porreira. Eu tenho aqui um bocadinho aqui no mais um, ali no mais um ali situado e dá muito jeito para andar em pé. É espetacular, dá uma posição de ataque mesmo. Eu gosto muito, dá uma confiança fantástica. O que é que temos também mais aqui? O botão para desligar o ABS. Basta, assim está desligado, assim está ligado. Dá jeito, dá jeito em coisas mais soltas, dá jeito, se bem que o ABS da CB500X é muito bom e é muito pouco intrusivo e funciona muito bem. Se formos depressa e tentarmos bloquear, ele não bloqueia, mas se formos devagar e tentarmos bloquear a uma descida, tudo, ele bloqueia completamente e facilmente a roda. Esta moto já tem aqui isto para levar um amortecedor de direção, se quisermos, aqui nesta coisa da Rally Raid, esta triple tree ou triple clamp. Portanto, mete-se aqui o adaptador e aqui fica o Scott, o amortecedor de direção. Mas aqui na frente temos o Palmer Windscreen Adapter. Isto é muito fixe, é aqui uma torre super simpática e super simples. Eu estou muito satisfeito, isto é muito bom. Tem aqui uns ajustes, ele sobe e desce. Isto é a posição mais baixa, que eu ando quase sempre na mais baixa, e se quisermos depois subir, ele muito facilmente sobe assim e assim. Se quisermos assim, for uma pessoa mais alta ou autoestrada, se calhar dá mais jeito. Também pode ir assim, tem aqui duas posições de ajuste e em baixo igual. Eu gosto mais dele na parte mais baixa, porque faço, como vocês sabem, algum off-road. Não é muito pesado. Isto no off-road, o peso é um bocadinho importante, não é?
ou é mesmo tudo. Pá, é muito bom, penso que pelo preço, que foram 60 e tal euros, acho que 100 e poucos euros, acho que é espetacular mesmo. Funciona muito bem, esta barra aqui pode-se escolher vários tamanhos e pode-se montar aí uma série de coisas. Eu tenho aqui uma ficha USB, e aqui o Gub, que eu ando agora a experimentar, que foi uma sugestão do Carlos. Eu andava a usar um rem mount, mas agora vou experimentar este a ver o que é que, a ver se gosto. É diferente, tentar usar a navegação mais vertical, mas vamos ver, até vender a moto, claro. Barras da ID, para mim são as melhores, preço-qualidade, acho que não há melhor que a ID. Rally Raid, proteção do motor da Rally Raid, já com muita dose aqui. Eu pintei aqui isto um bocadinho, assim com umas barras, assim aqui um bocadinho disfarçadas, mas já muitas marcazinhas. Mas isso não há milagres, não é? O próprio motor, eu disfarcei aqui um bocadinho, mas se forem ver, já tem aqui muito risco, mas ele é super resistente e resiste muito bem. Nunca tive nenhum problema. Super resistente, isto também protege muito, é preciso, penso, ter algum azar. Se não vendesse a moto, provavelmente punha umas tampas da RG, penso que compensa perfeitamente, por 170 euros as 3 tampas, esta deste lado completa e esta. Eu neste momento tenho aqui uma que é da Rebel, da Honda Rebel, isto é mesmo oficial da Honda, foi aqui um truque da Jenny Morgan, ela que já fez o Dakar e tudo, é uma pilota espetacular e ajuda imenso, a mim ajudou-me imenso nas dúvidas que eu tive. Só tenho de agradecer ela, eu vi esta ideia dela e meti, porque é muito fixe, custou 50 euros e já dá alguma proteção, porque como vêem, já tem aqui umas marcazinhas e isto, como vêem, isto não há milagres, porque como se vê, ela já tem algumas marcas, ok, não tenham dúvidas que ela fez algum off-road, mas é para isso que as barras servem, é para não estragarmos a moto. Aqui ainda à frente as rodas de raios da Rally Raid, claro, isto é par da suspensão que está alterada, isto é espetacular, na minha opinião. São umas rodas de raios a sério, como eu costumo dizer, são muito boas. A bar tubeless, as rodas são da Rally Raid, e a bar tubeless que depois as faz tubeless dá 4 anos de garantia. É, na minha opinião, o melhor sistema de tubeless do mundo. Isto não tem comparação, é caro, mas é bom. Isto foi aqui uma tampa que eu imprimi na impressora 3D. Mas são umas rodas fantásticas, são resistentes. Eu já lhes mandei aqui uma grande mocada, que eu agora não estou a encontrar, mas elas têm uma mocadazinha aqui há algures, mas funcionam perfeitamente e não tem problema nenhum. Agora não estou a ver, será que é aqui? Eu acho que é aqui uma mocada. Eu fiz a transformação da roda 17-17 para a roda 17-19, com a transformação veio o par de rodas da Rally Raid, as rodas tubeless, e vem também este guarda-lamas, por isso eu tenho também as jantes Liga Leve originais da moto, juntamente com o guarda-lamas originais. Este é da BMW, mas que a Rally Raid inclui no kit de upgrade deles. Atenção que a moto está homologada para os dois pares de jantes, ok? Para pneu atrás 150-70-17 e o pneu à frente 110-80-19. Portanto, a roda 19 à frente, 110-80-19 é a medida da GS 1200, desse tipo de coisas. E tem as outras rodas que têm o 160-60-17 atrás e o 120-70-17 à frente. Portanto, com os dois pares de rodas estão homologados no livreto, tudo certinho, que eu fiz essa homologação porque queria, ter as coisas certinhas. Com essa homologação, pronto, é possível com esta moto, quem tem uma garagem, ter os dois pares de rodas, não é, prontinhas a montar, e se for fazer touring pode meter as rodas 17 com os pneus de estrada.
e quem for fazer off-road pode ter, pronto, uns pneuzinhos assim já mais como estes rales. Isto são os motos rales, os pneus. Pronto, já pode ter assim 2 pares de pneus, né? Uns de estrada e uns de off-road. Os piscas são novos, porque não sei se viram os últimos vídeos, mas eu parti este. Pá, em 2 anos foi o primeiro pisca que parti, por isso meti agora uns compatíveis, não são da Honda. Pá, a Honda pediu 45 € por um pisca destes. Pá, epá, eu decidi que não, meti compatíveis pela primeira vez. Não gosto de pôr coisas compatíveis na moto, epá, mas acho que não se justifica o preço que a Honda me pediu. O escape é da Black Widow, está bem, não sei se nota aqui, mas aqui tem um risco, não sei se nota. Não sei se consegue ver, mas pronto. Tem um risco. O escape é da Black Widow, pá, tem um som fantástico. Eu ando a usá-lo com esta coisa, que não faz muito barulho. Com a proteção de som. Pá, porque pronto, o som é muito melhor sem a proteção de som, mas eu era para ir à Espanha no verão passado e meti. E depois nunca mais tirei. É só tirar aqui, pá, e o som fica um bocado melhor. Se virem alguns dos meus vídeos antes do verão, veem que o som, pá, tem aquele mais bum, bum, bum. Os pisapés SW Motec. Epá, estes pisapés, eu estava para comprar os da Rally Raid e não comprei porque os da Rally Raid não tinham a borracha. Os da Rally Raid são mais industrial, assim, o design são mais puros e duros. Mas a verdade é que tirei a borracha e nunca mais os montei com a borracha. Ele não dá vibrações absolutamente nenhumas nos pés, esta moto, por isso a borracha não serve absolutamente para nada, eu nunca mais a montei. Agora, o que estes pousapés têm muito bons é aqui esta coisa, que dão para descer 15 mm, permite descer à altura 15 mm. O ponto negativo deles é que vem aqui um bocadinho demais e o pé tem que ficar assim um bocadinho torcido, o que é bom até para não termos o pé aberto e não partimos em caso batemos num obstáculo fora de estrada, mas ao mesmo tempo, pronto, é estranho andarmos assim com o pé um bocadinho metido para dentro, acho que um bocadinho demasiado, esta parte é um bocado grande demais, mas pronto, pá, muito bons. Mais coisas, isto é de origem, pá, já dobrei várias vezes, está bem? É pegar, chamarem o Vítor e meter no sítio, na hora. Mas pronto, mas isto é perfeitamente normal, dobrar, voltem a pôr no sítio, está bom. Pá, super resistente, se quiserem pôr novo custa 35 €, também não é por aí, mas na realidade não vale mesmo a pena. Agora, uma das grandes features da CB500X é que este espaço debaixo do banco é fantástico. Eu tenho aqui um compressor, tenho montes e montes de ferramentas aqui, tenho kits de reparação, tenho chaves para desmontar as rodas, tenho um trail jack stand aqui da Bartang, que é muito bom, tenho aqui as chaves da Rally Raid, isto aqui é o coisinho do ABS, tá? Que é a coisa enjorominada pelo engenheiro Trax, também para desligar o ABS, pá, funciona 100%, acho que o japonês da Honda podia olhar para isto, basta chegar aqui, desligar e o ABS desliga automaticamente. Está aqui um kitzinho de cabos, dado que a única avaria que tive até hoje foi o cabo da embreagem que se partiu, de resto zero avarias. Consegui levar a moto até ao João Botas em Sesimbra e passados 15 minutos e 16 € depois estava já com o Filipe na postiça, nos trilhos. Então, já de parabéns, fico uma moto Espetacular! comprou assim ou comprou assim pela. A bateria ainda é de origem, é uma bateria ainda tradicional, convencional, não é de lítio. Eu ainda não troquei, seria uma das coisas que eu iria trocar, mas a verdade é que ainda não troquei porque, epá, pronto, a bateria está boa. Pá, o que se poupa são 2-3 kg. Nesta moto não é crucial, não acho que a moto seja pesada. A altura do banco, eu penso que estará, eu medi no outro dia, penso que estará aí nos 83 cm. Eu tirei bastante espuma, como podem ver. Pá, eu sou perna curta, é o meu grande problema agora na escolha da próxima moto. Acho que aprender off-road, das coisas mais importantes que há é poder pôr o pé no chão.
Eu tirei aqui, ali no autochofres da buraca, tirei aqui muita esponja para ser fácil chegar com os pés ao chão. Isto não está incluído, está bem, isto é o meu oleador, é um Cobra que custa 100 €. Pá, dá imenso jeito. Eu fiz aqui um buraquinho e entra aqui e basta rodar em andamento tudo, oleia. Uma pessoa vai no off-road, passa por umas valas de água, não custa nada, roda-se um bocadinho, quarto de volta, começa a pingar aqui e oleia à corrente. Epá, e temos outra segurança. Acho que uma coisa leve, não é isto que vai fazer ser mais difícil andar off-road ou não. Acho que é muito interessante. Pá, há uns a 20 € no AliExpress e eu penso que dá muito jeito. Pá, isto é o meu cadeado, eu também meto sempre o cadeado. Pá, tenho aqui este apoiozinho, um Abus. Epá, e dá jeito. Protetor do óleo do travão de trás de Rally Raid também. Ela é de 2015. Ela é de 2015 e tem 40 mil km, quase 41 mil, está bem? Sempre assistida na Honda. Tem aqui o coisinho de dizer as mudanças. Tem uns quantos riscos, tem uns quantos risquinhos, tem umas marquinhas, tem, epá, não venham cá ver a moto para ver se tem riscos, porque ela tem riscos, está bem? Não vale a pena. Como é uma moto que tem pouca distância em teixo, é muito fácil de manusear, é muito fácil de mudar de direção. Pá, é uma moto muito simpática. Pá, o motor é imbatível. Eu no outro dia, ainda ontem, acho que houve um rapaz, eu sou administrador do grupo do Facebook do Honda CB500X Portugal, e houve lá um rapaz que meteu um post sobre uma Honda, sobre que a CB500X dele tem 360 mil km. Isto é um motor que é uma obra de arte. E agora a coisa mais importante, a suspensão. A suspensão de trás é, na minha opinião, a melhor coisa da moto. É espetacular, absolutamente espetacular. Adoro, pá, acho que não preciso de mais e acho que é muito boa, responde muito bem. Tem aqui os ajustes. Eu nunca ajustei, nunca precisei, a moto sempre esteve espetacular para mim. Acho que está mesmo no ponto para mim. Eu peso, pá, cerca de 70 kg. Acho que mesmo com a minha mulher, eu costumava viajar muito com ela nesta moto e honestamente não tive nenhum problema. A suspensão responde lindamente. A suspensão da frente já não é uau, já não é espetacular. É uma boa suspensão, mas não é uma suspensão que se possa dizer que é do outro mundo. Mas pronto, não deixa de ser a anos-luz da CB500X original, não é? É um grande upgrade. Tchau!